Bom dia, povo amado do Senhor, povo eleito por Deus. Nós estamos no nosso 12º dia da nossa campanha de 21 dias de oração. E o tema de hoje é falar de Jesus ou viver Jesus. E o texto que se encontra na revista que estamos usando como base para esses 21 dias nos diz o seguinte. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus foi claro, há uma missão e há um chamado, indo e pregando o evangelho a toda e qualquer criatura, mas é assustador como o povo de Deus não tem falado de Deus. Nós falamos de política, nós falamos de futebol, nós falamos do nosso vizinho, nós falamos de assuntos que só pertencem a outro, mas não temos falado no nome de Jesus, não temos falado no Evangelho. E digo mais, quando falamos no nome de Jesus, nós temos sido extremamente agressivos, ou seja, nós temos agredido em nome de Jesus e não estamos pregando em nome de Jesus. E isso é um problema muito sério, porque aquilo que nós temos pregado, quando temos pregado, não é condizente com as nossas atitudes. As pessoas não têm visto Cristo no povo de Deus. As pessoas não têm visto o exemplo no povo de Deus, nem em palavras e nem em atitudes. A palavra de Deus diz que houve um povo que honrava o Senhor com os lábios, mas cujo coração estava distante dele. E isso tem sido realidade em nosso tempo. A pergunta título do nosso texto hoje: falar de Jesus ou viver Jesus? Talvez ao ler o viver Jesus você tenha entendido que seja a prática. Mas o texto se refere, você vai ler ele no todo, a viver Jesus de forma integral. E não está errado você falar que práticas também refletem o seu caráter em Cristo. E é verdade. Mas é preciso haver um equilíbrio entre falar e ter atitude. Atitude de povo de Deus, de povo escolhido, de nação santa. Se você só fala, eu deixo para você uma palavra que diz assim: filhinhos, não amemos somente em palavras, mas em ações e práticas. E se você é defensor daquele que diz: eu sinto vergonha de falar, mas eu demonstro Cristo através do meu exemplo, querido, o homem perfeito existiu e era Jesus. E ele caminhou sobre a terra, falando, ensinando, admoestando e orientando. E você quer evangelizar somente através do seu exemplo? A palavra em Romanos nos diz o seguinte: como crerão naquele de que nada ouviram? É preciso viver Jesus de forma integral, em palavras, em ações e em práticas, uma refletindo a outra. Mas a fé virá pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Falar de Jesus e viver Jesus se tornam algo comum quando isso é verdade em nossos corações. Um vai puxando ao outro, porque eu falo verdadeiramente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu vivo e pratico aquilo que eu creio através de Jesus.
é forma integral, é ter o nosso caráter moldado pelo Espírito Santo. É pregar e anunciar a toda criatura, independente de quem ela seja. Sexo, cor, status social, não importa. A toda criatura deve ser pregado o Evangelho. Devemos viver Jesus em todo o tempo. E aonde pregamos a toda criatura? Em todo o mundo, em todo o tempo. Esse é o nosso chamado e a nossa missão. Que vivamos integralmente Jesus, e em Jesus, e para Jesus, e com Jesus, até que Ele nos chame ou volte para buscar a sua noiva. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar em nome de Jesus? Os nossos pedidos de oração hoje são para que a Igreja de Cristo entenda a necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura, seja criança, jovem, adulto ou idoso, para que amemos a mensagem da cruz, fazendo com que essa mensagem seja nosso assunto preferido. E para que o Senhor coloque pessoas sedentas de ouvir o Evangelho em nosso caminho. Feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja reunida nesta manhã se une em oração para te pedir o auxílio que necessitamos, pois reconhecemos que temos falado de muitas coisas e pouco daquilo que nos transformou. Temos falado pouco, muito pouco do Evangelho. E as pessoas não estão ouvindo falar em seu nome. Nem naquilo que falamos, nem naquilo que praticamos. Não temos o equilíbrio necessário, Senhor. Ou não temos tido este equilíbrio. E quando nós abrimos as nossas bocas para falar do Evangelho, sai algo distorcido de nossos lábios e através das nossas atitudes. Queremos ter o nosso caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos compreender verdadeiramente a necessidade de pregar o Evangelho e não fazer acepção de pessoas, de pregá-lo a toda e qualquer criatura, aonde quer que o Senhor nos envie. Que o nosso amor seja o Evangelho. Que o nosso viver seja Cristo, para que o morrer seja lucro. Que amemos a mensagem da cruz, no qual o nosso Senhor foi crucificado, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E quando o Senhor olha para nós, não vê os nossos pecados, mas o sangue de Jesus que está sobre nós. Que possamos anunciar isso em todo o tempo. E te pedimos, Senhor, nos use por inteiro, Pai. Nos gaste por inteiro, aonde quer que o Senhor nos envie. Coloque em nossos caminhos pessoas sedentas para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que tenham sede, Pai, porque sabemos que se elas beberem da água que Jesus der, nunca mais tornarão a ter sede. Use-nos, Senhor. Use a tua igreja, use a tua noiva, Pai, em todo o tempo, enquanto nós formos úteis para o Senhor. É a oração que te fazemos nesta manhã e fazemos ela em Cristo Jesus. Amém e amém.